Hoje é 25 de dezembro. Para milhões de pessoas, é o dia mais importante do calendário, Sem dúvida. mas o que a gente realmente sabe sobre a origem do Natal. Recebemos um material bem denso sobre isso, artigos, perguntas e respostas, até o roteiro de uma apresentação. É quase um dossiê, né? Uma investigação mesmo. Exato, uma investigação, e a nossa missão aqui é seguir as pistas que esses documentos apresentam para a gente entender o que eles dizem sobre a data, os costumes e o verdadeiro significado por trás de tudo isso. E o interessante, sabe, é que esse material não se limita a dizer a data está errada. Fim de papo. Não, né? Ele constrói um argumento peça por peça, usando história, citações de enciclopédias e, claro, a própria Bíblia, para apresentar uma perspectiva bem específica. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Então vamos começar pela peça mais óbvia do quebra-cabeça, que está na cara de todo mundo. A data no calendário. Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? O que esse nosso dossiê diz sobre isso? Ele vai direto ao ponto. Uma das fontes que temos em mãos cita a New Catholic Encyclopedia, que é uma referência de peso, e ela afirma sem rodeios. A verdadeira data do nascimento de Cristo é desconhecida. Desconhecida. Assim, preto no branco. E não é uma opinião isolada. A Encyclopedia of Early Christianity é citada logo em seguida, concordando. A data exata simplesmente não é conhecida. Ok, então as principais enciclopédias já começam dizendo não sabemos. Mas os materiais que a gente recebeu não param por aí, né? Eles tentam usar a própria Bíblia como uma espécie de lupa para investigar a época do ano. Exatamente. Eles apresentam duas linhas de raciocínio, ambas baseadas no relato do Evangelho de Lucas, para argumentar que o nascimento dificilmente teria acontecido no inverno do Oriente Médio. E qual seria a primeira pista? A primeira pista está ligada a um evento administrativo, o recenseamento. Ah, sim, o famoso censo ordenado por César Augusto. A história que todo mundo conhece, José e Maria tiveram que viajar de Nazaré para Belém. Isso. E a lógica apresentada aqui é que nenhum governante em sã consciência mandaria a população inteira viajar. No pico do inverno. Exato. Pensa no caos. Estradas ruins, frio, chuva, seriam uma receita para o desastre e principalmente para a revolta popular. Faz sentido. Os romanos eram eficientes. E um censo em pleno inverno seria o oposto disso. Entendi a lógica, mas fico pensando, os romanos não eram exatamente conhecidos por se preocuparem com o conforto dos povos que dominavam. Será que não poderiam ter forçado a situação mesmo assim? É uma ótima pergunta. O argumento implícito aqui não é sobre conforto, mas sobre governabilidade. Um governante como Augusto, que prezava pela estabilidade do império, a famosa Pax Romana, dificilmente criaria uma crise desnecessária. Entendi. Irritar uma população já descontente seria um risco político. Um risco enorme. E a segunda pista que eles apontam é ainda mais visual. Que seria? Os pastores. O texto de Lucas capítulo 2, versículo 8 é bem específico. Diz que eles estavam vivendo ao ar livre e cuidando dos rebanhos durante a noite. Viver ao ar livre em dezembro, nas colinas da Judéia? Não parece uma boa ideia. Pois é. Um dos artigos que temos aqui cita o livro A Vida Diária na Época de Jesus, que explica a rotina dos pastores daquela região. E o que diz? Que os rebanhos ficavam nos campos abertos da primavera até mais ou menos meados de novembro. Depois, com o frio e as chuvas, eram recolhidos para abrigos. Sei. A imagem de pastores e ovelhas dormindo sobre o céu estrelado é uma cena de tempo ameno, não de uma noite gelada de dezembro. Então, as duas principais pistas dentro do próprio relato bíblico, uma administrativa e outra pastoral, apontam para longe do inverno. É fascinante. Se não foi em dezembro, esses materiais arriscam um palpite de quando teria sido? Eles não arriscam um palpite, eles tentam fazer um cálculo, quase uma contabilidade forense. Uma contabilidade, como assim? O ponto de partida é um dado conhecido, a morte de Jesus, que ocorreu na Páscoa judaica, na primavera do ano 33 da Era Comum. Certo. A morte é o ponto fixo no tempo. Como eles voltam para o nascimento a partir daí? Eles usam outras duas informações da Bíblia. A primeira, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. A segunda, ele começou esse ministério com cerca de 30 anos de idade. Aí é a matemática.
Deixa eu ver se eu entendi. Se ele morreu na primavera de 33 e o ministério durou 3 anos e meio, então ele foi batizado no outono do ano 29. Exato. E se ele tinha cerca de 30 anos quando foi batizado, voltando 30 anos do outono de 29, a gente chega no outono do ano 2 antes da Era Comum. Nossa, um cálculo bem específico. É um exercício de cronologia bíblica. A ideia é mostrar que, usando as informações disponíveis nas Escrituras, chega-se a uma conclusão diferente da tradição. Ok, isso é um argumento forte. Se as pistas dentro da própria Bíblia apontam para o outono, a pergunta de $1 milhão é: de onde então veio 25 de dezembro? Alguém simplesmente inventou essa data? Inventou talvez não seja a palavra, mas escolheu estrategicamente é o que os materiais sugerem. A explicação central que eles oferecem é a conexão direta com festividades pagãs que já existiam e eram muito populares. Aham. Uma das fontes cita a Enciclopédia Barça, que explica que a data foi escolhida séculos depois para coincidir com a festa pagã dos romanos dedicada ao nascimento do Sol inconquistado. O nascimento do Sol inconquistado. O que era isso exatamente? Era a festa do solstício de inverno, sabe aquele dia mais curto do ano, que para os povos antigos marcava a promessa de que o Sol estava vencendo a escuridão e os dias iam começar a ficar mais longos de novo. Era uma festa de renascimento. De renascimento e esperança. Exato. O que, do ponto de vista de marketing, faz todo sentido, né? Você já ama essa festa que celebra a luz. Ótimo! Agora ela tem um novo significado, celebrando o Sol da Justiça, que é Cristo. Bem-vindo ao clube. É exatamente essa lógica que outra fonte citada, a da Enciclopédia Americana, aponta. A intenção era facilitar a conversão dos pagãos. Em vez de proibir uma festa popular e criar resistência, a estratégia foi absorvê-la, ressignificá-la. E isso aconteceu só com a data? Ou os costumes vieram no pacote? Porque a troca de presentes, os banquetes... Isso também tem uma origem pagã, segundo esses materiais? Veio tudo no pacote. Os materiais ligam esses costumes diretamente às Saturnais. Saturnais. Era uma festa romana muito popular em meados de dezembro, em honra ao deus Saturno. Era uma semana de folia, banquetes, as pessoas paravam de trabalhar e trocavam presentes. O modelo já estava pronto. Espera aí, a árvore de Natão também. Eu sempre imaginei que tivesse alguma ligação com, sei lá, a árvore da vida, do Jardim do Éden ou algo do tipo. Não é o caso, segundo esses textos. Não segundo a Enciclopédia Britânica, que é a fonte usada aqui. Ela aponta que o costume de cultuar árvores e usar plantas verdes para decorar as casas no inverno Já existia? já existia. Era uma prática antiga e difundida entre vários povos pagãos da Europa. Eles acreditavam que isso trazia vida e proteção durante os meses escuros. O costume simplesmente sobreviveu à conversão ao cristianismo. Nossa, então é um efeito dominó. Começou com a data e agora os materiais estão mostrando que os próprios atos de dar presentes e decorar a casa foram importados de outras celebrações. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V de uma festa para outra. E as luzes, o azevinho, o visco... Mesma origem. A The Encyclopedia of Religion explica que luzes como velas eram usadas para afastar os maus espíritos durante o solstício, a época mais escura do ano. O visco era mágico para os druidas, o azevinho era visto como uma promessa do retorno do sol. Então, cada elemento que a gente associa ao Natal tinha um significado pré-cristão. Um significado bem forte. Então, o que fica claro é que esses documentos não estão só contando curiosidades, eles estão traçando uma linha direta de quase todos os costumes natalinos a rituais pagãos para construir um argumento maior. Exatamente. A parte histórica é a base, mas o objetivo é teológico. E eles conectam tudo isso a um princípio bíblico específico, citando a passagem de 2 Coríntios 6,17, que diz para se separar e não tocar em coisa impura. E qual é a argumentação? A argumentação é que essa fusão de rituais de outras religiões com a adoração cristã não seria algo aprovado por Deus. Certo. Então, isso nos leva ao coração do argumento. Não é só sobre história, é sobre o que é ou não uma prática cristã autêntica, segundo essa perspectiva.
Se a celebração do nascimento tem todas essas conexões, o que as fontes dizem que deveria ser o foco? O foco, segundo eles, deveria ser o que Jesus explicitamente pediu para ser lembrado. E, de acordo com os evangelhos, ele nunca disse celebrem o meu nascimento. Ele não disse. Pelo contrário, ele instituiu uma única celebração, Que foi? a comemoração da sua morte. As fontes apontam para o relato de Lucas 22, na última ceia. Ali, ao passar o pão e o vinho, Jesus disse: persistir em fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. A instrução foi clara e direta: lembrem-se do meu sacrifício. Esse contraste gritante entre o que foi ordenado lembrar, a morte, e o que se tornou a maior tradição cristã, celebrar o nascimento, é a espinha dorsal de todo o argumento. E os primeiros cristãos, os que viveram logo depois de Jesus e dos apóstolos, eles comemoravam o Natal? Segundo uma das fontes, a Enciclopédia Delta Universal, a resposta é um sonoro não. Não comemoravam? Não. Eles consideravam a comemoração de aniversários um costume pagão. A ideia de celebrar o dia do nascimento de alguém simplesmente não fazia parte da mentalidade religiosa deles. Isso é um ponto muito forte. Se os mais próximos da fonte não faziam, quando foi que isso começou oficialmente? A festa do Natal, como a gente conhece, não é algo que surgiu naturalmente. Um dos artigos menciona que a primeira celebração oficial em 25 de dezembro só foi instituída em Roma no ano 354. 354? Isso, pelo bispo Libério. Estamos falando de mais de 300 anos depois de Cristo. E quase 250 anos depois da morte do último apóstolo. É uma tradição que surgiu muito, muito depois. O que levanta a questão da autoridade, né? De onde veio a autoridade para criar uma celebração tão importante que não existia antes e que, segundo os materiais, absorveu tantos elementos não cristãos? E essa é a conclusão do argumento teológico. A perspectiva apresentada é que os fiéis são incentivados a usar sua faculdade de raciocínio, Uma expressão da Bíblia, né? exato, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A ideia é que, em vez de seguir cegamente uma tradição, por mais antiga e amada que seja, a pessoa deve analisar as escrituras e a história. Para alinhar as práticas com o que está explicitamente ali. Isso. É um chamado ao pensamento crítico aplicado à fé. Então, no fim das contas, a mensagem que esses materiais trazem é quase um resumo em 3 pontos. Primeiro, a data que o mundo inteiro para celebrar provavelmente está errada. É o que eles argumentam. Segundo, os costumes que a gente adora, a árvore, os presentes, têm uma origem que surpreenderia muito a gente. E o mais impactante de tudo, a celebração que se tornou a maior do cristianismo não foi a que o próprio Cristo pediu para ser lembrada. Pois é. É uma visão que vai totalmente na contramão do que a gente conhece, né? E ela faz isso usando a história e a própria Bíblia como base. A ideia que esses materiais defendem é clara. Vamos colocar o que eles entendem como a verdade bíblica acima da tradição cultural. Por mais forte que essa tradição seja. Exatamente, não importa o quão forte ela seja. E isso nos deixa com uma reflexão final para explorar. As fontes que analisamos contrastam de forma muito forte a celebração do nascimento, que se tornou uma tradição humana, com a instrução de comemorar a morte, que foi uma ordem divina. Um contraste bem nítido. A questão que fica no ar é, independentemente das origens históricas, como a ênfase cultural massiva que damos ao nascimento de uma figura religiosa se compara com a ênfase que essa mesma figura deu ao significado de sua morte.